Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito. Sequenciando nossas meditações bíblicas, vamos meditar hoje no versículo 10 do capítulo 1 de Tito, que nos diz assim: Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Meus amados e nobres queridos, nós já estamos familiarizados com o contexto dessa narrativa. Sabemos que a igreja na região de Creta está com um seríssimo problema no que diz respeito à pregação bíblica. Os judaizantes que residem ali e se titulam então os pastores, eles têm ensinado com muito poder de convencimento em suas oratórias as suas próprias filosofias. E sendo assim, têm afastado a igreja da cruz de Cristo, do verdadeiro evangelho, criando uma balbúrdia dentro da igreja, um esfriamento espiritual na igreja local. É importante nós observarmos o que Paulo vai dizer aqui no versículo 10, porque existem muitos insubordinados. Perceba que esta região, ela é uma região com um grupo muito grande de pessoas que se intitulam sapientes em vários ramos da filosofia. Aquele tipo de pessoa que tem resposta para tudo. Talvez você já conheceu ou conhece alguém com alto poder de convencimento, se sentem muito sapientes em todos os ramos da literatura e, sendo assim, são vistos como altos conhecedores dos assuntos. Pois bem, a região de Creta era composta de muitas pessoas com poder de convencimento em suas oratórias. Por isto, Paulo diz, existem muitos insubordinados. Insubordinados, a palavra grega anipotáctos, ela é muito relevante dentro do texto, porque o que Paulo está dizendo existem muitas pessoas com as suas próprias ideias, e as suas ideias são sempre contra o evangelho. Pessoas que têm argumentações para dizer que o evangelho de Jesus Cristo não é especial. Então, dentro desses homens que se sentem muito sapientes, tem também os judaizantes. E quem eram os judaizantes? Eram líderes que pregavam com grande poder de convencimento que a salvação, como já falei, era pelos méritos, pela circuncisão, pela questão dietética, ou seja, pela guarda dos rudimentos da lei mosaica. E como eles tinham muito cacuetes em suas oratórias, eles conseguiam convencer as pessoas. E desta forma, afastava a igreja do Senhor Jesus Cristo do verdadeiro evangelho. Meus nobres, é importante nós pensarmos a respeito disso, porque também vivemos numa sociedade de grande poder de convencimento em suas oratórias e propagandas. Vivemos num período onde as igrejas têm se afastado da cruz de Cristo por dar ouvidos a doutrinas filosóficas. Paulo chama isso de doutrina de demônios, onde muitas das vezes os púlpitos das igrejas são ocupados por preleções de autopromoções, de autoajuda, de conquistas materiais. Isso tem ludibriado os seus ouvintes, e as pessoas, muitas das vezes, elas vão à igreja, ou pelo menos aquele ambiente onde era para ser louvado o nome do Senhor, em busca simplesmente de alcançar bens materiais, de alcançar cura na sua anatomia, e muitas das vezes nunca para glorificar, para buscar de fato o nome do Senhor Jesus Cristo. E os grandes responsáveis por estas questões
díspare ao evangelho, eram os líderes que estavam ali. E hoje em dia não é diferente. Muitas pessoas estão sendo enganadas, estão se distanciando do verdadeiro evangelho por dar ouvido a filosofias. E não são pouco, diz o apóstolo Paulo. Porque existem muitos insubordinados. Ele continua dizendo, pauradores frívolos. Ou seja, querido, esse adjetivo, substantivo masculino, que ele usa aqui para faladores, tagarelas. Porque é isto, meus queridos e nobres amados, que acontece. Quando uma oratória ela não é bíblica, ela é apenas tagarelice, é apenas balbúrdias, estrépitos, que não edifica a igreja, que para nada serve. É simplesmente barulhos. É como se você simplesmente jogasse letra em cima das pessoas. Por isso Paulo diz que esses líderes que se intitulam sapientes, convencedores em suas oratórias, eles são pauradores frívolos, agitados, trêfegos. Já viu aquela expressão? Atiram para tudo que é lado, quer ter explicação para tudo. E aí começa então a prejudicar o bom andamento da casa de Deus. Continuando, o apóstolo Paulo diz, enganadores, é o que nós temos falado. Eles enganam, eles tiram do foco. Meus queridos, a sua alma é preciosa. Por isso, muito cuidado com certas pregações. Observe, examine as escrituras, observe o espírito do que está falando, para ver se de fato esta preleção bíblica está te levando a conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para nós concluirmos, o apóstolo Paulo deixa bem contundente que dentro desta esfera dos sapientes, ou pelo menos se intitulam altos conhecedores, dentro dessa plataforma de conhecimento, ele diz, especialmente os da circuncisão. Paulo usa aqui o especialmente para se referir que os líderes judaizantes se aglutinam a esses outros também para se tornarem eles altos proclamadores da sua própria teologia. Que Deus te abençoe e que você, nobre e querido amado, esteja muito atento às pregações para saber se ela tem como cunho a exaltação do nosso Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima meditação.